Seja muito bem-vindo ao podcast Acelera Líderes. Edson Ferreira. Outro dia eu apontei assim, está aqui do meu lado, mas depois eu estava vendo na gravação, está aqui do meu lado, fazendo teste aqui de uma forma diferente. Empresário, você vai participar do podcast, que é este agora, que é um divisor de águas na sua vida, eu tenho certeza disso. Eu tenho toda a convicção que se você prestar atenção nesse podcast, anotar os pontos principais que tem relação com a sua empresa e aplicar, é um divisor de águas. Porque o tema do nosso podcast é o seguinte: o custo invisível de ser o faz tudo. Então, nós vamos compreender como empresários perdem dinheiro ao ignorar uma cultura de liderança. Portanto, bem-vindo, você que é empresário, que nos ouve, nos assiste. Edson, muito bem-vindo. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo em horários alternativos, né? Já que estamos gravando. E eu acredito, Gleidson, que nós vamos falar aqui hoje é a dor maior da grande maioria dos empresários. Foi, só que não doía tanto, mas agora ela está apertando. E nós vamos entender o porquê que isso acontece. Muito bom. Edson, só para a gente pegar, assim, como uma referência, não quer dizer que nós vamos nos ater a essa referência que eu vou expor aqui agora. Um cisco no olho aqui. A referência não é o cisco no olho. Qual que é o erro, Edson, que você percebe com base nessa larga experiência na área empresarial, sobretudo no desenvolvimento de líderes? Qual que é o principal erro? Vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma lista, qual que é o erro número 1? Que você percebe que é até um padrão, que os empresários, sobretudo aqueles empresários que já faturam alto, eles cometem ao tentar delegar. E por que isso faz com que esses empresários eles continuem sendo um gargalo na operação da empresa? Você elencar qual que é o erro número 1 nessa tentativa de delegar? Gleidson, você falou da pessoa que é gargalo, que é o senhor faz tudo, né? O doutor faz tudo. A minha pergunta, vamos voltar para a base? Vamos. A minha pergunta primária é, por quê? Por que esse empresário ele é o doutor faz tudo? Por que é só ele que resolve coisas na empresa? A resposta ela é lógica, cara. Eu acho um absurdo alguém perguntar isso, porque eu que estou perguntando, né? Certo. Mas por que a pessoa, só ela que faz tudo? Por que só ela que resolve? Por que ela, o doutor, faz tudo? Aí é lógica a resposta. É porque não tem outro que sabe fazer. Não tem outra resposta. Se eu tiver outro que sabe fazer, teoricamente vai lá e faz. Sim. E saber não é ter o conhecimento. Saber é saber fazer, não é conhecer, né? Então, é porque não tem outro que sabe fazer. Então, qual que para mim é o erro número 1? É não qualificar a gente para saber fazer. Básico. Agora, então, já que você trouxe essa pergunta aí, eu não tenho nada de fazer isso, mas essa eu vou ter que fazer. Eu vou ter que interromper esse raciocínio só por um instante. A segunda pergunta, então, poderia ser: por que não tem gente qualificada para fazer? O que está por trás dessa não qualificação? Era a frase que eu ia fazer, você veio com a pergunta certa aí. O que está por trás dessa não qualificação? Aí a gente precisa explorar um pouco essa ideia, né? E aqui pode ter diversos motivos. Se a gente quiser falar de todos aqui, a gente vai ter que fazer um podcast aí, talvez de 5 horas, ou nós podemos fazer um curso só sobre isso. Com cada aula ali, mitigando, esmiuçando, detalhando cada motivo. Mas vamos para o motivo prático, que a partir desse, a coisa, você tende a enxergar qualquer outras coisas e isso tende a funcionar para muita gente também. Cara, por que as pessoas não estão qualificadas? Porque esse doutor faz tudo, que é quem tem que qualificar ou participar dessa qualificação dessas pessoas, vai dizer a velha frase: eu não tenho tempo. Porque se eu parar para qualificar essa pessoa, o resto das coisas vai ficar parado. Então, a gente entra num ciclo problemático, que é
eu não tenho tempo para qualificar outras pessoas. E eu não tenho tempo porque não tem gente qualificada. Então, vira um ciclo, ou seja, é um negócio sem fim. Porque se eu não parar para qualificar as pessoas a fazer parte do que eu faço, eu nunca vou ter tempo, porque eu tenho que ficar fazendo esse monte de coisa. Eu tenho que continuar sendo o gargalo da empresa. Então, eu preciso entender o que eu quero. Eu quero continuar com a vida que eu tenho? Aquela velha frase, né? Você quer continuar com o resultado, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Você quer resultado diferente, você vai ter que fazer um pouco diferente. E aí a gente entra no outro ciclo, que aí a pessoa vai falar assim, mas eu estou fazendo sempre o que eu sempre fiz. Sim, é por isso que você está tendo o resultado que você teve. Porque em dado momento, a sua empresa precisava que você fizesse isso, precisava que você fosse o doutor faz tudo. Porque a sua empresa era pequena, estava começando, e você pegava o boi pelo chifre e fazia tudo para resolver. Só que agora, para escalar o negócio, para crescer o negócio, no momento que você está, já não dá mais para fazer isso. Então, agora, para ter um resultado diferente, você vai precisar fazer um pouco diferente. E aí, Gleides, resumindo isso, você até usou na sua primeira pergunta a palavra delegar, geralmente o problema está na delegação. Por quê? Porque delega-se tarefas. Delega-se o que fazer. Mas não se delega o porquê e não se ensina o como, geralmente. Veja bem, quando eu preciso que alguém faça algo bem feito, eu tenho que entender 3 coisas. O que, o como e o porquê. Só que aí quem delega, até por falta de tempo, é verdade, mas é por falta de não refletir sobre as consequências disso, até por falta de tempo ela delega o quê? Rapaz, faz isso para mim, faz aquilo para mim. A pessoa vai lá fazer. Qualquer coisa que fugir da regrinha, ele não sabe como lidar com aquilo. Por quê? Porque ele não entendeu como e, principalmente, ele não entendeu o porquê. Quando alguma coisa sai da regrinha, o que tem que fazer? Voltar naquela pessoa e falar, e agora? Como é que faz aqui? E aí a pessoa tem que parar aquele trabalho dela e explicar como que faz. Olha só, explicar o como. A pessoa não vai no porquê ainda. E aí ela explica o como. Expliquei o como daquele problema. Então, se tiver outro problema, a pessoa tem que voltar aqui de novo e falar, e agora? E aí eu vou ter que explicar o como de novo. E o porquê vai ficando pro resto da vida delargado, abandonado. Aí, aquela pessoa que recebe nunca entende onde eu tenho que chegar com aquilo. Se eu não sei onde eu tenho que chegar com aquilo, eu não sei que caminhada eu tenho que fazer. Então, as pessoas nunca serão qualificadas para resolver problemas. Elas serão qualificadas, entre aspas, para fazer umas tarefas do jeito padrãozinho ali, ó, retinho, fora daquilo não se consegue fazer. Então, o grande problema, Gleice, é delegar pela metade. Delegar do jeito errado. Correto. Delegar do jeito que as pessoas não são qualificadas, elas não aprendem a fazer. Porque aprender não é aprender assim, ó, pega esse copo aqui e põe ele ali. Ah, tá, eu peguei e coloquei no outro lugar. Aprendi? Depende. Quando eu for colocar, se tiver outra coisa ali, eu posso tirar ou não posso? Porque se eu não entendo o porquê, eu não entendo se eu posso. Opa, ali está ocupado, então eu vou pôr no outro lugar. Será que eu posso? Porque tem um porquê. Se eu souber o porquê, eu vou saber se eu posso colocar ali em outro lugar, se eu posso tirar o que está ali. Então, o grande erro está na delegação errada. Delega-se apenas tarefas, não se delega responsabilidade. Não se ensina o porquê das coisas. Quando você parte para explicar o porquê, é quando você está realmente formando pessoas na empresa. Porque quando você faz isso, você ensina o outro a ensinar o porquê para frente. Então, você cria uma camada de qualificação. Se você só segura, você ensina o outro a segurar. A gente aprende muito por repetição. A gente observa o que faz e eu faço igual, porque é o que o outro valoriza. Então, se eu começo a ensinar o porquê das coisas, eu começo a criar uma camada de formação de gente em todo o negócio. E as pessoas começam a pensar e não só executar, e para executar não se precisa pensar. De uma forma ou de outra, eu estou definindo a cultura da empresa. A cultura é fundamental.
Foi muito bom você ter entrado nesse raciocínio e até aprofundou muito bem, porque você me fez pensar um negócio aqui. Nós temos o hábito de aprender, e aí a gente testa, aplica, depois a gente compartilha. Eu quero fazer um exercício com o empresário que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui agora, com base no que você acabou de falar. E o exercício é muito simples. Empresário, dá uma olhada aqui dentro dos meus olhos. Ó. Quero te perguntar um negócio. Que legal. Empresário, por que você precisa delegar alguma coisa aí na sua empresa? Para a importância do porquê. Você sabe por que você precisa delegar? E vamos supor que a gente tivesse cara a cara, que eu vou simular algumas respostas que poderiam vir da boca de você que é empresário. Gleidson, eu compreendi, cara. E por que eu tenho que delegar alguma coisa na minha empresa? Porque senão eu vou ter que continuar adiando aquela viagem com a minha mulher. Porque senão eu vou perder o crescimento do meu filho. Porque senão a minha empresa vai continuar no mesmo lugar, ela vai continuar patinando. Agora eu entendi o porquê. Porque senão eu vou me matar de trabalhar, mesmo tendo gente que poderia fazer algumas coisas que eu faço hoje. Então, quando você responde essa pergunta, inclusive antes de começar a fazer, que é de começar a delegar, já gera uma clareza tão grande, além de gerar um impulso, né? Gera um motivo pelo qual você vai fazer aquilo. Então, aumenta, inclusive, a chance de você fazer. Agora, a pergunta é, vamos deixar aqui as minhas simulações de lado. Qual é o seu porquê? Por que razão? Por que motivo? Por que circunstâncias você precisa delegar algo? E quando eu falo algo, é para você encaixar no lugar de algo aquilo que é a realidade da sua empresa. Por que você precisa fazer isso? E talvez muitos dos senhores, nesse momento, podem falar assim, Gleidson, mas para mim está tranquilo. Está tranquilo ser o gargalo da minha empresa nessa fase. Eu até gosto de ser o gargalo, porque aí eu fico com tudo na mão. Então, eu faço uma outra pergunta. Essa é retórica, não precisa pensar, não, só reflita sobre ela. Até quando? Então, voltando à primeira pergunta, escreva esse seu porquê. Por que você vai delegar? E, aplicando o que o Edson ensinou aqui agora, vamos para a segunda pergunta. O que você já pode começar a delegar agora? E, inclusive, se você tem muitos líderes, o que você pode delegar para um deles? E que, neste momento, ao delegar, você vai dar conta de acompanhar, dar o suporte necessário até ele conseguir passar pelaquela curva, a curva de aprendizado, a curva da desenvoltura, a curva do desenvolvimento. O que você pode delegar para essa pessoa que é o seu líder e que você, como responsável que é, vai dar conta de acompanhar? E nesse ponto a gente vai para a terceira pergunta, para você anotar e já ir respondendo isso daí. Coloque pelo menos uma palavra, uma frase, para você não esquecer. Como que você vai fazer isso? Dá um pouco de detalhes. Qual que é o dia? Qual que é a hora? Que dia e que horas que você vai sentar para trocar uma ideia com esse líder seu a respeito da evolução, do progresso dele? Como que você vai fazer essa transição? Se você responder a essas 3 perguntas com sinceridade, eu nem sou de fazer isso, mas nesse caso aqui eu vi que é necessário fazer, nós já podemos até parar o podcast por aqui, Edson. Se o empresário aplicar isso que você falou agora no início, já podemos encerrar o podcast. Só que nós vamos continuar porque nós gostamos de entregar mais detalhes ainda. Nós gostamos de aprofundar no tema. Então, empresário, faça esse exercício e avance aqui no podcast. Eu já espero que você tenha anotado. Se você não anotou, está olhando para a nossa cara aqui, você está perdendo tempo. Anota aí. E aí, Edson, vamos para uma outra questão aqui que é fundamental. Você falou aí sobre a cultura da empresa. Se fizer isso, a gente já consegue alinhar, o empresário já consegue alinhar os líderes à cultura da empresa. Só que, na prática, quando escutamos essa palavra, ou mesmo a expressão, alinhar líderes, alinhar líder à cultura, ou a própria palavra cultura, isso pode dar uma conotação diversa.
nós podemos, ao conversar com o empresário, ouvir várias noções do que seria essa cultura ou do que seria o alinhar o líder à cultura. Então, assim, na prática, o que significa isso? O que significa alinhar os líderes à cultura da empresa, para a gente falar assim, a mesma língua e o empresário já começar a se preparar para fazer essa transição de muito operacional para agora menos operacional e mais estratégico? O que é isso? Alinhar líderes à cultura da empresa na prática. Bom, eu finalizei minha frase falando que, de um jeito ou de outro, a sua empresa está criando uma cultura ou está alimentando essa cultura específica. Seja ela uma cultura de centralização, de eu faço, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é uma cultura. Eu não quero fazer juízo de valor aqui nesse momento. Ou a cultura do aprendizado, a cultura da autonomia, a cultura da liderança, que desenvolver gente. Então, você escolhe uma ou você escolhe outra. Fato é que qualquer caminho que você escolher, você está fortalecendo essa cultura. Alinhar a liderança à cultura é justamente criar os incentivos para que essas pessoas sigam com suas ações, seus comportamentos em direção a essa cultura. Tá, mas no fim das contas, o que é cultura? Que a gente precisa sempre explicar. Cultura nada mais é do que a forma como as pessoas na sua empresa se comportam no dia a dia. Elas são focadas em responsabilidade e autorresponsabilidade, elas abraçam o problema para resolver ou elas transferem o problema? Quando aparece, com o exemplo que eu dei ali, quando aparecem algumas coisas, alguns problemas no meio do caminho, elas tiram o corpo fora e passam para o doutor faz tudo e falam, e agora, como é que resolve? Ou elas falam assim, peraí, deixa eu buscar aqui como é que resolve isso. Deixa eu aprender como resolve isso, pelo menos, para que da próxima vez eu não faça isso. São comportamentos totalmente diferentes. Um que busca autonomia, o outro que busca apenas tirar o corpo fora para alguém resolver. Ah, mas a minha equipe é assim. Ela tira o corpo fora, ela não pega para resolver. Ah, tá. E o que você incentiva nelas? Você incentiva isso? Ou seja, quando vê o problema, você só resolve pronto? Ou seja, você ensina para ela, pode trazer que eu resolvo? Ou você ensina a reflexão, ensina a pessoa a aprender, ensina para ela a importância dela aprender aquilo? Através de perguntas, através de trazer a pessoa para junto da solução, daquele aprendizado para resolver. Aí você está alinhando a pessoa à cultura. Você está pegando o seu colaborador ali, o seu gerente principalmente, e colocando ele de acordo com a cultura que você quer, fazendo ele olhar para a cultura que você quer. E a cultura for centralização, você só fala com ele, não me dá aí que eu resolvo, me dá aí que eu resolvo, porque você é muito devagar, me dá aí que eu resolvo. Você está mostrando para ele o seguinte, cara, você é um B, deixa que eu resolvo. Cultura da centralização, cultura do que quem sabe sou eu. Ou você fala que assim, vamos lá, diante da situação aí, o que você acha que a gente deveria fazer? Você está ensinando para ele, cara, que é importante pensar, é importante refletir, eu quero que você resolva as coisas para não precisar trazer tudo para mim. Alinhar é isso. Se cultura é o comportamento que as pessoas têm no dia a dia, alinhar a cultura é incentivá-los a ter aquele comportamento que faz sentido com a forma como você quer que as pessoas se comportem. Então, no dia a dia, você está ensinando a elas isso. Ensinando aquelas pessoas a pensar da forma como você quer que ela pense. Com o tempo, as pessoas vão se comportar do jeito que você espera que elas se comportem. Seja tirando do jeito que você espera, do jeito que você incentiva. Seja tirando o corpo fora e transferindo ali para o outro resolver, ou seja, no mínimo, pensando sobre. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Semana passada, se eu não me engano. Que alguém que me procurou, na verdade, estava meio querendo desabafar, sabe? Ah, que eu vou procurar meu gerente porque eu estou com esse problema, esse problema, esse problema. Ué, cara, se tem um problema na área, o que você faz? Né? Tem que procurar o gerente para resolver. Esse é um caminho. Então, você ensina para a pessoa que ela tem que tirar o corpo fora mesmo e levar o problema lá para o gerente resolver, né? Ah, estou com esse problema e o meu gerente tem que resolver. Essa é uma forma. Ou você pode pensar um pouco e fazer como eu fiz. Falei, não, você não vai levar para o seu gerente o problema.
Ué, mas eu estou com um problema, eu tenho que levar. Não, não. Você vai levar uma proposta de solução. Você acha como que você acha que resolve isso? Ah, eu acho que resolve assim. Então leva o assim. Chega lá e fala assim, ó, fulano, acho que eu falei o nome aqui. Ó, fulano, eu estou com esse problema e eu gostaria de ver com você a viabilidade dessa solução aqui. Ó. Eu tenho essa opção, essa opção e essa opção. Ou se eu tenho uma só, eu tenho essa opção aqui. Ah, mas nem sempre a gente tem a solução. Ok, a sua abordagem também vai mostrar se você está focado no problema, querendo tirar o corpo fora, ou se você quer resolver. Então você pode chegar lá e falar assim, ó, estou com esse problema aqui, cara, eu preciso que resolva. Ou você vai falar assim, olha, está acontecendo esse problema aqui, e eu não consegui achar a solução, não consegui nem pensar como é que resolve. Você me ajuda a pensar? Olha como é que muda tudo. Sim. Muda totalmente a postura, mostrando eu quero resolver. Me ensina a pensar aí que eu vou lá e executo isso aqui. Então, o dia a dia, Gleidson, vai treinar as pessoas na cultura que você quer. Tirar o corpo fora, só transferir, tô com problema, resolve aí. Ou, não, eu estou trazendo para você aqui uma proposta, pode não ser a melhor, pode não ser a certa, mas eu estou fazendo o esforço de procurar uma solução. Aí você me diz se está certo, eu aprender com isso, e eu vou melhorando a minha capacidade de encontrar soluções depois. Exato. Então, só finalizando a resposta. Alinhar as pessoas à cultura é isso. É colocar as pessoas ou incentivá-las a ter o comportamento que eu espero de acordo com a cultura que eu incentivo. Perfeito. E, inclusive, dentro desse raciocínio, eu costumo falar o seguinte, o Edson e empresário. Nos dias de hoje, a pessoa que fala que não sabe é um sem vergonha. Não tem como. Ah, eu não sei. Porque imagina, nos dias atuais, a pessoa tem acesso a livro, ó, 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4, 5, e tudo coisa que é acessível. Às vezes é livro que é menos de R$100. Tem acesso ao Google no computador, Google no celular, inteligência artificial no WhatsApp, ChatGPT, Gemini. Eu vou parar por aí. Aí a pessoa fala que, não, eu não sei. Se ela não teve o esforço mínimo de ver se existe um livro que responde aquela pergunta, aquela dúvida, aquele problema. Dá um Google, ir no ChatGPT e, ainda que ela não vá digitar um prompt mirabolante, ir lá. Mirabolante. Isso. Mirabolante. Essa é a palavra, obrigado. Ela consegue... Depois você digita lá no prompt para ver se essa palavra está certa. Tá joia. É escrever coisas simples para começar a ter uma resposta. Então, quando a pessoa fala que não sabe, para mim é falta de vergonha na cara, é preguiça. Não tem como. O YouTube está cheio de coisas boas aí, compartilhadas, compartilháveis. Outro dia, inclusive esse assunto me fez lembrar, Edson, quando você falou do alinhamento da cultura, eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Era um casal, o homem escreveu um número em uma folha de papel, e o número voltado para o homem, ele escreveu esse número na folha de papel e colocou em cima da mesa. Então, ia ele de um lado, a mulher do outro. O número voltado para o homem era o número 6. Só que a mulher enxergava o número 9. E aí começou aquela discussão. O homem perguntou, o que você está vendo? Ela falou, eu estou vendo o número 9. E ela começou a defender que era o 9. E o homem virou para ela e falou, poxa, mas para mim é o 6. E ele defendendo que era o 6. Daí a pouco, eles discutindo ali um pouco, o homem resolveu virar de lado. Ele foi para o lado que estava a mulher. E ele, que número você está vendo? Ah, é o 9. Ah, como você está vendo? É o 6. E aí, não, é o 9 também. E aí o homem mostrando para a mulher a importância de eles olharem para o mesmo lado. Ele fez esse exercício de uma forma saudável, até lúdica, para mostrar isso. Meu amor, se nós não olharmos para o mesmo lado, e para olharmos para o mesmo lado nós precisamos estarmos um do lado do outro, o nosso relacionamento não vai ficar legal. E aí, quando você explicava sobre isso aí, fazendo a analogia com a cultura, ela vai de encontro a isso. As pessoas que estão lá dentro teriam um comportamento que levam as pessoas, os profissionais, a olharem para o mesmo lado, a irem para a mesma direção, a olharem para a mesma direção.
E com isso, é por isso fundamental aí essa visão do dono, visão do CEO, no sentido de trazer a pessoa para o lado, para perto, sobretudo os gerentes. Agora, Edson, veio uma preocupação. Tem empresas, inclusive do ramo da tecnologia, para a gente citar como exemplo, cujos profissionais, o Edson, eles são muito técnicos. E aí vem uma grande questão. Vamos supor que o empresário ele decide aplicar isso que você está ensinando aqui nesse podcast dentro da empresa, só que ele se depara com isso, com um líder, um profissional lá dentro da empresa dele, que ele é muito técnico. E aí vem a grande questão. É possível esse profissional, esse líder que é muito técnico hoje, ele ser transformado num líder formador de novos líderes? E se isso é possível, como é que seria esse passo? Tá. É possível sim. Quando você falava aí, eu peguei o celular aqui, ó, anotei um conteúdo com técnicas específicas para fazer essa conversão, não do técnico, porque sua pergunta não tinha sido feita ainda, mas de tirar a cabeça do problema e colocar na solução. Ah, bacana. Então, produzir um conteúdo específico sobre isso aí. Por quê? Eu te dei o exemplo aí, onde eu orientei uma pessoa, e eu vou chegar na sua resposta, onde eu orientei uma pessoa, mas eu não sei se o gestor dela vai fazer a mesma coisa. Ah, sim. Se chegar lá e o gestor dela não souber lidar com isso, ele mata as sugestões daquela pessoa. Sim. Então, Gleide, se eu quero converter alguém de um ponto a outro, seja do técnico para gestor de pessoas, ou seja de uma cultura para outra, eu preciso incentivá-la e não destruí-la, né? Por exemplo, se eu quero incentivar na minha cultura a inovação, eu preciso deixar as pessoas inovar. Se eu falar com as pessoas assim, o que você está fazendo? Ah, eu tive uma ideia. Deixa eu ver que ideia é essa. Não, porque eu ainda estou. Não, mas deixa eu ver o que você já fez. Deixa eu ver. Ah, não, isso aí não é bom, não. Funciona, não. Cara, nem elaborou o negócio ainda. Não, só perde tempo com isso, não. Isso aí eu já tentei. Isso aí não funciona, não. Matei. Né? Mas eu quero que as pessoas inovam. Mas quando eu vejo uma ideia ruim, eu chuto ela. Cara, para eu inovar, eu tenho que ter espaço para testar. Não existe outra possibilidade. Então, eu mato lá no começo. Se eu quero... Então, o gestor ele tem que estar muito atento a isso. Se eu quero converter uma pessoa daqui para lá, eu preciso incentivá-la ao outro ponto. Sua pergunta é, como é que eu mudo um líder técnico para alguém que passa a ser um formador de pessoas? Exato. Primeiro, eu tenho que... São duas etapas aqui, eu vou destrinchar as duas. Primeiro, eu preciso transformar esse líder técnico em um líder de pessoas, em uma mentalidade de pessoas. E depois ensiná-lo a formar gente, que são coisas diferentes. Então, o primeiro passo é incentivá-lo a ter os comportamentos ou a mentalidade de quem não é unicamente técnico. E o que eu digo de incentivar? Imagina que o meu liderado, esse gestor de área, por exemplo, ele chega na empresa às 8 horas e de 8 a 8h30, deixa eu chutar aqui um período, de 8 a 8h30, por exemplo, ele para ali para dar uma lida num relatório, para ele observar a equipe, para ele dar uma olhada no PDI de alguém, para saber como é que foi o período ali, uma observação, alguma coisa. E aí o gestor dele fala com ele, chega para ele, o que você está fazendo? Ah, não, estou olhando ali o PDI. Não, só faz aquela tarefa lá que é rapidão. Eu preciso dela com urgência. O que eu estou dizendo para ele o tempo todo? Olhar para pessoas, olhar para esse desenvolvimento é secundário. Faz as tarefas primeiro. Agora pergunta, a tarefa acaba? Nunca. Se você quiser trabalhar 24 horas, elas não vão acabar. Então, você treina a pessoa a ser focado ali no técnico, na parte dela de executar tarefa. Então, o que eu preciso? Incentivar a pessoa a dedicar um pouco menos de tempo naquela tarefa e focar nas atividades que vão desenvolver pessoas. E aí, as minhas perguntas para esse meu liderado, as minhas conversas com ele precisam ser nesse sentido. Porque se eu direcionar minha conversa no sentido de tarefa, no sentido técnico da atividade dele,
ele vai ficar unicamente focado naquela parte. E aí, se eu quero converter alguém para um outro tipo de comportamento, não tem como eu não trabalhar o passo a passo dele para o aprendizado. Então, é aprender a ter uma mentalidade diferente. E, Gleidson, raramente você vai ver alguém transformando, mudando, convergindo a sua mentalidade para um modelo diferente apenas na teoria. Você precisa colocá-la na prática. Você precisa pedir que essa pessoa execute coisas, faça coisas, para que ela entenda a importância daquilo. Então, se eu quero converter alguém que é líder técnico para líder de pessoas, para quem vai desenvolver gente, eu preciso ajudá-lo a colocar no seu planejamento diário atividades que estão ligadas a isso. Quantas vezes você já viu pessoas, por exemplo, vou pegar meu gerente que mandar para um curso de liderança. O cara foi lá no curso de liderança, aprendeu um monte de coisa, voltou e não aplicou nada. Ele não tem como converter a mentalidade dele. Exato. Agora, vou mandar esse cara para lá e quando ele voltar, eu vou sentar com ele. O que você aprendeu? Ah, pá, aprendi isso, isso, isso. Como que nós podemos colocar isso em prática? Ah, é muito difícil, tem problema não. Escolhe 10%. Vamos colocar 10% em prática? Para daqui 2 meses a gente pensar em mais 10%. Então, é essa prática do dia a dia que vai converter. Agora, volta no que eu falei antes. O que é cultura? Cultura é o comportamento que as pessoas têm na sua empresa no dia a dia. Quando eu digo comportamento, não é o jeitão, não. É a forma de tomar decisões, a forma de priorizar coisas, a forma de pensar o cliente, a forma de pensar o negócio. Isso é comportamento. Lidar com problemas. Então, a forma de lidar com problemas. A forma de lidar com problemas. Então, Gleidson, o que eu faço quando o cara vai para um curso e eu volto e falo assim, o que nós vamos colocar em prática? É para ele ter o comportamento que ele não tinha antes e que agora direciona para a nova cultura. Então, se eu quero transformar um líder técnico, eu preciso definir para ele atividades ou até metas relacionadas e que leve-o a ter o comportamento que eu espero. Senão, não funciona. Se eu continuo fazendo a mesma coisa, ele continua fazendo a mesma coisa também. E antes, vamos mostrar para ele aí, com base no que você falou no início do podcast, a importância disso, né? Porque está sempre aí. Porque está sempre presente. Edson, já que você falou que não tem como a pessoa ela simplesmente aprender e depois não aplicar, porque não vai valer de nada, quais são os 3 passos práticos que a gente pode deixar para o empresário aplicar aquilo que aprendeu aqui nesse podcast e já começar a construir ou a moldar a cultura dentro da empresa agora de uma forma mais consciente? A partir desse podcast, quais são os 2, 3 passos que você sugere que o empresário ele dê e que ao dar ele já vai fazer com que essa cultura seja construída de uma forma mais consciente? O primeiro passo é definir exatamente o que você quer. Cara, o que você quer? Ah, eu quero... O que você quer? O que você quer dizer o seguinte: qual é a competência, ou qual é o princípio, qual é o valor dessa empresa que você quer implantar na sua equipe? O que você quer? Ah, pô, eu queria que esse povo fosse mais inteligente. Vou usar uns termos estranhos aqui, diferentes aqui. Mas como assim inteligente? Ah, eu queria que eles tivessem ideia sobre o negócio. Ah, você quer que eles sejam... Você quer implantar aqui a inovação. As pessoas sejam capazes de pensar em coisas novas. Não é ser inteligente, é que muita gente vai usar essa palavra. Ah, é isso mesmo. Tá, e o que você quer dizer com isso? Olha, eu quero dizer com isso que quando eu trouxer uma situação, eu queria que as pessoas dessem ideias. Então você já deu o primeiro passo, você já definiu o que você quer. Agora você vai dar o segundo passo, você vai definir o como disso. O que é o como? Quando a gente estiver numa reunião, eu quero ideias. Então você precisa incentivar essas ideias. Como assim essas ideias? Traz a situação, não traga a solução imediata e pergunte como que nós podemos fazer isso. Porque se você chegar na reunião e falar, gente, a partir de agora nós vamos implantar
um sistema novo, nós vamos comprar um CRM novo, e ele é muito bom, melhor do mercado, nós vamos bombar com isso, vai facilitar a nossa vida, nós vamos fazer, beleza? Beleza. Então, se você já disse tudo, quem é o cara que vai falar com você? Ô, faz isso não. Né? Agora, se você trouxesse, gente, diante do problema que nós estamos tendo com o nosso CRM, o que vocês acham? A gente deveria mudar, não deveria? Por quê? Olha o porquê, ó. Por que deveríamos? E aí as pessoas vão dar ideias. E aí você incentiva isso. O que é incentivar isso? Fala, pai, beleza, então, vocês podem fazer uma pesquisa e me trazer os melhores para a próxima semana? Para a próxima reunião da semana? E aí vocês me trazem os melhores, com a explicação do porquê que eles são melhores e tal. Você coloca as pessoas na proatividade, você dá importância para elas e incentiva a inovação. O cara está dando ideias e vai montar um projeto, provavelmente, para você. Aí você já deu 2 passos, então. Você primeiro definiu o quê e depois você definiu como isso vai acontecer. Esse como é que vai fazer toda a diferença, porque ele vai gerar consistência na empresa. E aí você pode dar um terceiro passo, que seria valorizar isso. Então, se a pessoa trouxe uma boa ideia, mesmo que apenas a parte dela seja boa, o que você precisa? Dizer para eles que esse é o comportamento que você espera na empresa. Então, você tem que fazer o quê? Reforço positivo. Cara, parabéns para você. Maravilhoso isso aqui que você trouxe. Vamos dar uma ajustadinha aqui. Se for preciso, não tem problema. Dá uma ajustada e fala, ó, se não é esse aqui, a gente não sai do lugar. Então, você define o que quer, dá espaço para acontecer e faz o reforço positivo para que as pessoas queiram fazer de novo. Acho que esses são os 3 passos principais. Empresário, você acabou de participar do podcast, o podcast Acelera Líderes, onde nós falamos de liderança, desenvolvimento de líderes. Nós falamos sobre o comportamento ideal que você precisa formar dentro da sua empresa e que, ao formá-lo, você estará construindo uma cultura de forma consciente. Nesse podcast, nós falamos sobre isso, sobre o custo invisível de ser o faz-tudo. E observa que, por trás desses custos, existem custos que são emocionais, físicos e também custos financeiros. A grande questão é, Edson, nós temos 3 tipos de empresários. Temos aquele empresário que ouve, que assiste, vê uma coisa nova, percebe até que é útil, aprende, mas não aplica. Ele olha para o conteúdo e fala assim, isso é bacana, mas não é para mim. Não está no meu momento. Continua naquela síndrome do eu não tenho tempo. Então, tem o primeiro que faz isso, aprende, mas ignora, não aplica. Tem um segundo empresário que ele aprende, aplica, erra, só que ele volta, assiste de novo, busca mais informação, pesquisa, ele faz ajustes e, ao longo do tempo, dá certo. E tem o terceiro perfil de empresário que aplica, já está decidido, tem resultado, aplica de novo, e ele vai empilhando as aplicações e resultados. Minha grande pergunta para você, empresário, nesses instantes finais do nosso podcast, é quem é você? Você é o empresário 1, que aprende, mas ignora. O 2, que se esforça, aprende, aplica, erra, ajusta e vai de novo? Ou é o 3, que inclusive já está voando voos mais altos e aplica pouco, mas com consistência e vai empilhando os resultados à medida que aplica? Eu quero saber quem é você depois desse podcast. A resposta que esse empresário é, quem é você? A resposta também é, a sua equipe é assim. Poxa, essa foi profundo. Então, durma com esse barulho, ou passe o dia com esse barulho, faça essa reflexão, e realmente eu faço votos que você aplique na sua empresa aquilo que foi compartilhado aqui. Edson, obrigado, um dia excepcional para você. Poucas vezes eu faço isso. Todos os dias eu acordo feliz, cantando, mesmo tendo algum tipo de desafio e problema. E hoje, mais feliz ainda, porque eu completo 45 anos de existência. Eu costumo brincar, 45 anos e 9 meses. Afinal de contas, eu passei lá 9 meses do período de gestação. Então,
Façam seus comentários aí, façam perguntas. E se nos comentários você quiser mandar um parabéns, pode mandar, porque hoje é o meu dia. Abraço! Falou, João Gleidson. Fica com Deus. Você tenha mais um ano de vida engrandecedor, baseado na verdade, na beleza e na justiça da vida, e que nós possamos estar juntos aí, porque é uma satisfação muito grande em mais um ano aí que está chegando. Mais um ano que você completa e mais um ano que se renova. Ao empresário, muito obrigado aí pela atenção. Se fez sentido para você, por favor, dá uma curtidinha aí que ajuda bastante. E se percebeu que tem um amigo seu que seria legal ouvir o que nós falamos aqui, compartilhe, porque você ajuda todo mundo. É isso aí. Nos vemos na próxima.